Então vamos lá, fazendo o trabalho acontecer. Então, pô, entendi o que a gente está falando sobre no-code, low-code, entendi mais sobre esse conceito todo das diferentes funcionalidades que a plataforma tem, entendi esse pensamento do, eu chamo de 4W1H, né? O quem faz o quê, aonde, quando e de um determinado jeito. Então, tudo isso vai trazendo para a gente, né, essa visão de como que eu faço para o trabalho ser executado. Então, olha só, a primeira coisa que é relevante para a gente olhar para pensar da plataforma YouMove, ela vem na seguinte questão: a estrutura de uma atividade. Como que, quando eu vou pensar numa atividade do YouMove, naquele conceito do alguém fazer uma coisa em algum lugar, em algum momento, existe uma estrutura pensada. E a gente tem que saber dessa função. Quando eu digo que alguém vai fazer alguma coisa em algum lugar, em algum momento, isso determina o que a gente chama de tarefa. Eu tenho uma tarefa para ser executada, ou uma tarefa disponível para ser executada. Então, no caso aquele onde eu estou remoto, a tarefa disponível que eu tenho para ser executada pode ser pedir um ressarcimento de uma despesa, por exemplo, se eu estou viajando, né? Ou se eu estou remoto, eu preciso avisar de uma folga para o departamento de pessoas e tal, e aí eu posso justamente fazer essa junção, e aí a gente pode, por exemplo, estar fazendo essa indicação, né? Do tipo, quero essa demanda. Então é uma atividade, uma tarefa que está disponível para eu poder executar ali né, dentro do meu dia a dia. Assim como, dependendo de qual é o meu trabalho, se eu estou em viagem, porque na verdade eu estou fazendo uma série de visitas em clientes e fazendo vendas, eu tenho ali meu planejamento de trabalho. Então eu posso ter um conjunto de tarefas, de agendas. 9 horas da manhã eu tenho que ir num determinado cliente. Às 10 horas da manhã eu tenho que ir num outro local. Às 11 horas da manhã eu tenho que ir num outro momento. Então, a gente vai começando a olhar essas diferentes possibilidades aqui, né, necessidades que a gente tem, e isso vai me ajudando a organizar, quer dizer, os tipos de atividades que eu tenho para realizar, né, e como que eu faço esse trabalho acontecer. Marcelo, estou comentando com o pessoal aqui da estrutura, né, que tem, quando a gente junta lá, alguém vai fazer alguma coisa em algum lugar, em algum momento, que isso transforma nesse conceito da tarefa, né, e que daí, agora eu estava chegando aqui, né? Que uma tarefa, ela, por exemplo, ela pode ter um conjunto de atividades, cada atividade pode ter diferentes sessões de preenchimento de campos, né? Por exemplo, aqui a gente está falando do exemplo de um pedido, né? De repente, no início do meu atendimento com o cliente, eu vou perguntar para ele, como é que tá? Como é que foi, né, o último pedido? Como é que está indo aí o trabalho? Algumas perguntas de cabeçalho, vamos chamar assim. Depois eu posso justamente ir fazendo essa coleta dos itens que ele tem interesse em adquirir, né? E eu estou ali tirando o pedido, trocando essa ideia, vendo a necessidade ou não de um determinado produto ou um serviço para ser contratado. E de repente, depois de eu fazer esse fechamento, tem lá um encerramento do pedido, alguma assinatura, alguma checagem, alguma foto que eu tenho que fazer para comprovar alguma coisa, uma pesquisa de satisfação, por exemplo. E esse pensar é uma jornada, né? Eu tenho que estar imaginando isso. Quando eu chegar nessa pessoa, nesse local, eu tenho que executar essa atividade aqui. Fiz isso, coletei aqui alguns campos e tal. Depois que eu fiz, agora tem que fazer essa outra coisa aqui. E aí, de repente, pode até ter uma questão mais condicional, né? Se por acaso aconteceu tal questão, então agora eu preciso também perguntar tais coisas para o cliente. Então, esse pensar sobre as necessidades, né, de cada problema que a gente está resolvendo, ela é muito própria de cada um. Pode ser que tenha um problema que eu resolvo com uma atividade com 2 campos. Pode ter uma outra necessidade onde eu precise, sei lá, Marcelo, qual foi a maior atividade que você já construiu na sua vida no YouMove, Marcelo? Olha, já teve algumas bem grandes, mas acho que o ponto aqui assim como a gente comentou lá no início, essa estrutura vai ser sempre utilizada. Então, toda tarefa vai ter uma atividade. Não importa se ela é para exibir um conteúdo ou para coletar, vai ter uma atividade. Toda atividade, ela vai ter, no mínimo, uma sessão, né? E ela vai ter, no mínimo, um campo para exibir uma informação ou para coletar informação. Então,
a Quint entrou num ponto, novamente, que é básico, que é essencial para qualquer aplicativo, né? Então, a tarefa ela pode ter uma ou mais atividades, a atividade pode ter uma ou mais sessões, e a sessão pode ter um ou mais campos. E uma coisa bacana é que o eBuff ele se comporta de forma a trazer a melhor usabilidade possível, né, na hora de executar. A gente pode estar executando uma atividade no mobile, a gente vai botar na prática, na sequência. Opa, mas eu não vejo a sessão. Não, porque só tem uma. Então ele passa uma etapa, já vai direto lá para aquela tela que precisa exibir aquela informação. Então isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente mostrar na prática. Mas a dica aqui é, toda aplicação vai ter essa estrutura, né? E a gente utiliza muito a sessão para agrupar campos de uma atividade. Aqui o exemplo é um pedido, né? O pedido ele tem várias etapas de preenchimento, né? Mas eu não faço o envio de um pedido de forma parcial, não, eu preciso terminar ele para depois enviar. Então, o pedido pode ser separado em cabeçalho, dados do cliente, né, condições de pagamento, depois uma outra etapa que eu vou ver os itens, vou botar quantidade, né, bonificações em cima de cada um dos itens, e depois o total do pedido. Então, ali são exemplos onde eu estou fragmentando a atividade de pedidos em 3 sessões diferentes. E dentro de cada sessão, nós temos os campinhos ali que a gente vai configurar para fazer a coleta dos dados. Muito bom. Depois a gente vai comentar um pouco sobre a história dos campos, né? Porque daí tem diferentes formas ali, como tu trouxe, né? Muitas vezes a gente está preocupado muito na coleta da informação, mas muitas vezes a visualização de alguma informação ela é tão relevante quanto o que eu vou coletar. Porque, exato, às vezes, uma informação que veio de histórico, que veio lá do back-office, né? Que veio do escritório, é o que vai me ajudar ali para tomar uma decisão na hora de fazer a venda, né? De repente um aviso, ó, esse cliente está inadimplente, antes de começar a fazer a venda já tenta negociar aí tal coisa, daí vai aparecer de repente uma atividade anterior ali para trabalhar, renegocia, ver qual é a melhor forma de dar sequência no atendimento com ele. Então eu vejo muito essa estrutura das atividades e das sessões como sendo pequenas ações de cuidado que a gente vai ter nesse atendimento, nessa jornada que a gente vai construir com cada cliente ali que a gente tem.